Olá pessoal, aqui eu tenho uma versão do desenho que a gente fez, que é essa referência que a gente vai trabalhar na aula de hoje, para nós fazermos o estudo dela em monocromático. Então qual é a ideia? Eu vou começar sempre dos mais claros e pensando sempre nos mais claros e nos médios. Essas áreas mais escuras, que seriam essa parte aqui bem escura, dentro dos olhos, essas marcas, linhas, a boca, eu vou deixar para fazer numa próxima camada. Então, eu vou começar sempre do claro para o escuro, pensando nesses planos, né? No mais claro, no médio e nos mais escuros. Eu vou deixar a minha referência aqui no cantinho, para vocês conseguirem ver, mas se preferir, vocês têm ela também no arquivo do Drive, é só abrir aí. Eu vou usar uma cor só, vou continuar usando o Payne's Gray, nesse estudo também. E aí eu sempre começo preparando quantidade de tinta que eu acho que vai ser suficiente para cobrir esse trabalho. Então eu tô preparando aqui uma tinta, digamos, na consistência de chá, que ela estaria mais aguada, né? Lembra o que a gente conversou sobre o quanto ela se movimenta. Aqui ela já tem mais pigmento e aqui eu tenho a tinta fresca que eu coloquei do meu tubo, se eu precisar dela bem concentrada. Como é um desenho relativamente grande, e eu sugiro que vocês façam desenhos maiores para estudar, eu acho que facilita o estudo. Se for tudo muito pequenininho, a gente fica muito presinho a detalhes muito pequenos. Quando é maior, a gente tem uma amplitude maior. Eu acho que ajuda na hora de pintar. Eu vou começar então por essa área daqui da testa. Inclusive a gente pode fazer esse fundo claro juntando aqui com o personagem, por exemplo. Então se eu for fazer, se eu for acompanhar aqui a referência e fazer o fundo claro e o personagem mais escuro, a gente pode começar assim também. E aí conectando as áreas. Lembrando que eu trabalho sempre em camadas, então se precisar fazer uma outra camada aqui, a gente é só deixar secar e a gente faz, não tem problema. Eu vou vir do fundo pra face, pro personagem, porque eu não quero que haja um recorte muito forte entre o rosto dele, né, entre a pele dele e o fundo. O que eu tô fazendo aqui é jogar um pouco de água e um pouco de pigmento, para que o próprio pigmento vá andando e crie alguma textura mais interessante. Vocês observam que eu tô sempre deixando alguma umidade aqui no papel, tanto aqui quanto aqui, para que eu consiga trabalhar um pouco e isso ainda me espere, não forme bordas muito fortes. Aqui eu também vou ver todo o fundo. E aí a pele dele é mais escura do que esse fundo, então eu posso vir um pouco mais de pigmento aqui dentro, observando que tem umas áreas que são mais claras e outras mais escuras. E aí o que eu tô fazendo? Eu adiciono água onde eu quero diluir e adiciono pigmento aonde eu preciso que ele fique mais escuro. E assim como nós fizemos no exercício do vídeo, onde estávamos conversando sobre como fazer volumes com aquarela, né, onde a gente estava conversando um pouquinho sobre a técnica, a gente falou sobre isso. Então o que eu estou fazendo aqui basicamente é colocar mais água, colocar mais pigmento. E o importante é que a gente observar que dentro da face dele não há nada tão claro quanto isso aqui de fora. Não há nenhuma área muito, muito branca. Então eu não preciso deixar nada, o branco puro do papel aqui, ou eu posso deixar muito pouco, porque não é uma referência que tem, marcado muito forte esse contraste.
Por que eu aproveitei isso aqui, que tá molhado, né? Justamente para não ficar um contorno super marcado agora. Daí eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel um pouquinho menor, porque essas áreas aqui eu preciso de um pouco mais de controle. E aí não tem problema nenhum que isso aconteça, ó, a tinta tá se expandindo. Só a gente encostar o pincel aqui meio seco, a gente consegue controlar melhor ela. E aqui inicialmente eu não tô deixando nenhuma área muito branca. Só vou deixar um pouquinho aqui no meio do nariz bem mais claro. E nas áreas aqui, ó, nariz, parte de cima da bochecha, eu vou tentar deixar mais clara. Ou seja, eu preciso misturar mais água. Ou encostar o meu pincel meio seco e ele vai retirar esse pigmento. Então, eu vou descer aqui na bochecha. Aqui também. Colocando mais pigmento aqui nessa parte de baixo. Eu vou parar aqui, vou deixar um pouco de umidade aqui nessa área para que eu consiga descer. E o que eu quero fazer? Aqui, a gente tem umas áreas de luminosidade. E na minha pintura eu cobri tudo. E por que eu cobri? Porque eu prefiro retirar esse pigmento e fazer uma área de luz mais suave. Então, para isso que eu uso esse meu pincel chato. Eu limpo o pincel, ele tá bem limpinho, vou tirar o excesso de água. E aí, quando eu encosto, e o papel ainda tá úmido, isso aqui ainda não secou, eu consigo abrir algumas luzes, então eu vou sempre limpando. Limpo o pincel, porque se ele juntar pigmento nele, ele vai pintar e não retirar. E aí eu vou abrindo algumas luzes e elas ficam mais suaves, não ficam tão recortadas. Como se eu simplesmente deixasse aquela área em branco. Que são as dobrinhas, né, aqui da... Eu gosto muito desse procedimento, né, de abrir essas luzes. Acho que elas ficam muito suaves. E acho que funciona bastante. A gente pode usar a mesma lógica aqui pro cabelo dele. Aqui já tá secando, então vou deixar pra depois. Preciso retornar a minha atenção pra essa área antes que se seque, né? Então... Aqui o queixo também tem um pouquinho de luz, então isso aqui é escuro. E no queixo eu tenho uma área iluminada. Abaixo do queixo, novamente, uma área de sombra. Essa área aqui é um pouquinho maior, eu vou pegar o meu pincel maior. E não separa isso aqui, a gente vai conectar esse final do queixo com a parte abaixo do pescoço, onde tem sombra. Inclusive com essa roupa dele aqui também. Vou deixar um pouquinho mais claro para poder fazer a roupa mais escura e ter um pouquinho de contraste. Certo. Então, toda essa parte de baixo tá ok. Aí o que eu vou fazer? A gente tem umas áreas mais escuras e umas áreas claras aqui dentro.
Para fazer essas áreas claras, a gente vai usar o mesmo procedimento. Vou pegar meu pincel limpo e quase seco. Vocês observaram que a água tá voltando e o que eu tô abrindo, ele tá desaparecendo um pouco, né? Significa que o papel tá muito molhado ainda. Eu preciso esperar um pouquinho. Então eu vou concentrar minha atenção em outras áreas. E esperar que aquela dali de baixo seque um pouco mais. Tem uns pelinhos de barba aqui também, bem branquinhos, que a gente pode fazer dessa forma. E aí você vai começando a observar o tempo do papel, né? Quanto tempo ele precisa para que essa minha retirada não volte, né? Porque ele vai absorvendo a água. Isso daí eu vou aproveitar e vou escurecer um pouco mais essa parte aqui, que é a túnica dele. E lembra que a aquarela seca bem claro. Então ainda tá molhado, só vou botar um pouquinho mais de volumes aqui embaixo. E o restante eu vou fazer na próxima camada. Eu vou deixar essa primeira camada aqui secando. E quando ela estiver completamente seca, a gente vai voltar para trabalhar a segunda camada.